pessoal! Bom para todos, começando agora ao vivo, hoje, terça-feira, 11 de agosto. Estamos ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM, e também nas redes sociais, no youtube.com/RedeTVT e no facebook.com/RedeTVT. E nas redes sociais você pode comentar aqui com a gente. Então, mande perguntas, comentários, sugestões. Me diz de onde você está acompanhando o Bom para Todos, tá bom? Hoje a gente conversa daqui a pouquinho com um professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, o Gilberto Maringoni. Hoje também a gente conversa com o Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, e ainda temos a participação da Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo, Silvio e Carol, que participam todas as terças aqui com a gente. Bom, vamos direto para as notícias? A Rússia registrou a primeira vacina do mundo contra o novo coronavírus. O anúncio foi feito hoje de manhã pelo presidente Vladimir Putin. Batizada de Sputnik V, a vacina foi testada na filha do presidente russo. Vamos dar uma olhada na fala de Vladimir Putin. Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. И она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки температура была 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, ну и все, сошло потом на нет. Чувствует себя хорошо, и главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что так и будет. O nome da vacina é uma referência ao satélite Sputnik 1, lançado pelos soviéticos e o primeiro a orbitar na Terra em 1957. Isso aconteceu durante a corrida espacial com os Estados Unidos. O governo do Paraná, aqui no Brasil, anunciou no final da manhã de hoje que está fechando o acordo com a Rússia para testar, produzir e distribuir a vacina aqui no país. A comunidade científica reagiu com desconfiança a esse anúncio do governo russo. Pesquisadores avaliam que é cedo para garantir a eficácia do produto, que ainda não teria cumprido todas as fases de testes. Enquanto o Brasil se aproxima dos 102 mil mortos pela Covid-19, ultrapassa os 3 milhões de casos da Covid, Jair Bolsonaro postou nas redes sociais um vídeo com o seguinte texto: no Brasil são 38 milhões de informais. O remédio volta ao trabalho. Tá vendo? Volta ao trabalho, o melhor remédio para, segundo ele, esses 38 milhões de informais. O vídeo que ele postou junto com essa publicação registra o presidente do Brasil comendo um churrasquinho de um ambulante em Brasília. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Ô, presidente, pessoal, obrigado. Mato Grosso do Sul tem lugar aí ou não? O presidente veio comer churrasquinho. O churrasquinho subiu agora, 50 pau. Em São Paulo, a população fez uma homenagem a Rogério Ferreira de Silva, morto pela Polícia Militar no domingo. As ruas do Parque Bristol, que fica na zona sul da capital paulista, foram tomadas por moradores, por amigos e familiares de Rogério, que foi assassinado com um tiro nas costas durante uma blitz policial. E isso aconteceu no domingo, que era o dia do aniversário dele, em que ele completava 19 anos. Aí as imagens, então, de moradores, amigos reunidos lá no Parque Bristol, zona sul da capital paulista. Bom, sobre essas notícias do dia, vamos conversar agora com o Gilberto Maringoni, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Oi, professor Maringoni, sempre muito bom te receber. Tudo bem por aí? Tudo bom, que ótimo falar com você, que ótimo falar com o pessoal que assiste a TVT, esse público crescente aqui no Brasil. E no Brasil e fora do Brasil, né? Porque agora com a internet todo mundo pode assistir. É muito bacana. A gente tem pessoas de fora de São Paulo também, porque na TV aberta é região metropolitana e capital, mas o pessoal manda mensagem de todo o Brasil, de fora do Brasil.
Então, realmente tem crescido e o pessoal tem acompanhado bastante a programação, que a gente, é claro, fica muito feliz. Professor, eu queria conversar com você sobre as questões geopolíticas que envolvem o lançamento dessa vacina pela Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já divulgou que vai fazer uma coletiva às 6h30 da tarde, agora horário de Brasília, para falar sobre essa vacina. E estaria recebendo, inclusive, pesquisadores para entender melhor do que se trata. O nome da vacina, Sputnik V, é uma referência ao Sputnik 1, que lembra ali a corrida espacial, e agora a gente vê, de certa forma, essa corrida pela vacina no mundo todo, né? Como que você tem visto o lançamento dessa vacina com essa disputa por uma vacina para a Covid-19 nesse momento no mundo todo? Thalita, eu vou falar da vacina no sentido que você indicou aí, no sentido geopolítico. Eu não sou infectologista, eu não tenho a menor condição de falar sobre o viés científico da vacina, o viés, a possibilidade dela ser eficaz contra a doença. Eu digo o seguinte, primeiro, é um senso de oportunidade impressionante que o Vladimir Putin, o presidente russo, tem de dar o nome de Sputnik, que foi o satélite que, em outubro de 57, desatou a corrida espacial contra os Estados Unidos. Sputnik quer dizer companheiro de viagem, e é uma recuperação da história da ciência soviética, da ciência dos anos em que a União Soviética existia e era um país socialista. Mas mais do que isso, existe também uma corrida entre os vários países, entre pelo menos a Universidade de Oxford, centros de pesquisa de Pequim, na China, e essa vacina russa, para ver quem tem a primazia de inventar, de descobrir uma maneira de combater o coronavírus. Existe essa competição, é até saudável no plano internacional. Eu tive lendo, pelo que eu entendo um pouco da parte científica, elas não são exatamente iguais, mas todas as vacinas têm que cumprir um determinado rito de testes que vão desde os testes laboratoriais, na primeira fase, com animais, depois testes com seres humanos confinados, ou seja, um determinado grupo definido, e outro com pessoas na sociedade. Você imuniza e vê se a pessoa está imunizada de fato, se ela pode circular e não é atingida pelo coronavírus, ou seja, não contrai a doença. Essa terceira fase pode durar meses ou anos, porque você tem que ver se aqueles testes de laboratório têm eficácia na vida real. Então, a OMS está com dúvidas, não aprovou totalmente essa vacina russa. Não aprovou totalmente, não existe não aprovou. Aprova ou não aprova? Não aprovou porque ela não cumpriu essa fase de testes ainda. Ela pode ser muito eficiente, isso não se coloca em nada, mas talvez seja um pouco precipitado. Agora, aqui para o Brasil, o fato do governo federal negociando com a Universidade de Oxford, está fazendo parte do consórcio de mais de 100 países que estão investindo nesse experimento britânico. O governo de São Paulo está negociando com a China. E o governo do Paraná com a Rússia mostra a total descoordenação existente dentro do Brasil no que toca ao combate ao vírus, que, como você falou, acaba de fazer 102 mil vítimas, e já vão ser 200, e já vão ser 300. E o presidente da República, como se estivesse alheio a isso tudo, como se chegasse de Marte agora, vai comer churrasquinho e diz que a solução é voltar ao trabalho. Voltar ao trabalho agora é aumentar o contágio. Então, essa situação, isso para mim é muito notável, existe uma disputa no plano internacional, porque quem tiver a vacina vai deter os direitos. A China já falou que vai abrir o princípio ativo da vacina, mas isso vai ter um preço muito grande. Quer dizer, quem descobrir isso, quer dizer, vai poder vender a fórmula, não sei como é que isso vai ser comercializado, isso faz parte de outra batalha. Mas isso faz parte do jogo internacional. O impressionante é dentro de um país, aliás, o país onde a doença mais se propaga, essa competição está sendo feita não para ver quem acerta mais, mas em cima da total irresponsabilidade do governo federal no que toca ao combate ao coronavírus, o que toca o desleixo e a insensibilidade diante desse número absurdo de mortos, que são gente que a gente conhece, amigos, gente que tem família, filhos, pessoas que estão
cuja ausência está suscitando muita tristeza no país. Você chama atenção para esse total descontrole por parte do governo federal e de fato, me espantou um pouco ouvir falar que o governo do Paraná está negociando com a Rússia. Por que não o governo federal, né? É realmente um descontrole. Dentro disso, a gente tem essa fala de ontem de Pazuello, quando atingimos 100 mil mortos, de que números não importam. Então, não importa, são 50, 70, 90, números não importam, o que importam são as mortes, mas que também é infelicíssimo, né, professor? Não, essa fala do Pazuello, para mim, é uma coisa absurda, vindo de um militar. Você pensa alguém que está em combate, que tem um destacamento em combate enfrentando uma tropa inimiga, e a sua tropa é dizimada. Ele tem uma tropa, sei lá, de 500 soldados, de 1.000 soldados, aí 900 são dizimados, ele fala, números não importam. De que escola militar saiu um sujeito desse? Como é que o militar pode dizer que números não interessam? Ele já tinha dito, que ele já tinha demonstrado não saber onde ficava a linha do Equador. Então, é um militar que você colocado no campo de batalha não sabe para onde ir. Para qualquer lado que ele vai, ele está pouco se importando com baixas do seu lado, com avanços, quantos quilômetros ele vai avançar, quantos ele vai retroceder, quanto do terreno ele vai ocupar. Isso é um péssimo militar. Então, essa escola que forma esse tipo de gente, que forma os militares que estão no governo, né, que são militares... O Pazuello ainda é da ativa, o Ramos saiu da ativa agora. Esses militares de pijama, que não estão atrás de servir o Brasil coisa nenhuma, né? Estão atrás de uma boquinha, querer botar um filho, uma filha em uma boa colocação federal para ganhar um bom dinheiro. Aliás, eles estão ganhando o soldo e mais o salário de ministro. Cada um deles ganha em torno de 60 mil reais. Mas essa fala do Pazuello é o sujeito ser demitido em limine, quer dizer, na hora, na lata. Porque essa pauta da doença, essa pauta, a existência da vacina, não pode ser, mais adiante, pretexto para que se acabe com a única medida eficaz para combater o coronavírus hoje, que é o distanciamento, o confinamento, o isolamento social. Essa história do Bolsonaro de que existem 38 milhões de brasileiros desocupados por causa da doença, ou seja, por que estão confinados, é uma lorota. Nós estamos em recessão desde 2015. São 3 governos no Brasil que estão em recessão. 5 anos em que o desemprego está acima de 12 milhões, de 12%. São mais de 12, 13 milhões de brasileiros. E isso está disparando. E aí dizer que o problema é o confinamento, que o problema dos governadores é da parte do Bolsonaro, não só uma irresponsabilidade, mas é querer fazer chacota em cima da inteligência do brasileiro. É uma situação bastante difícil. E essa batalha da vacina expressa isso. Em relação à vacina da Rússia, novamente, como você acha que será a reação dos Estados Unidos? O que Trump deve dizer agora às 6h30? Dá para a gente imaginar? Olha, o grande problema do Trump é a guerra comercial com a China, né? Não é tanto com a Rússia. Não existe uma pesquisa sendo feita nos Estados Unidos, ele participa desse consórcio britânico, mas não existe um laboratório americano criando a vacina, pelo menos que esteja num estágio avançado. Deve estar fazendo pesquisas e tal, claro, mas não nesse estágio avançado. Não sei qual vai ser a reação dele, eu estou esperando para ver essa declaração de logo mais, mas o presidente americano tem tido uma postura também zigue-zagueante pesquisa no combate à vacina, porque primeiro ele também admitiu que era cloroquina, depois ele falou daquele detergente, enfim, esse tipo de charlatanismo que aparece em situações de pânico sanitário. E nos Estados Unidos existe uma semelhança muito grande, que cada estado passou a fazer a sua própria política. E num país continental como os Estados Unidos, isso propiciou o espraiamento da doença, ou seja, o descontrole do vírus na ocupação do território. É preciso lembrar muito que um vírus dessa natureza, que se propaga por vários países, ele se propaga sobre territórios, sobre o espaço dos estados nacionais. A gente tem que pensar num vírus desse como se fosse um exército de ocupação vindo invadir o país. Não é fazer brincadeira como o Pazuello faz. Esses militares brasileiros nunca foram à guerra, não sabem o que é isso. Mas se você não tem uma ação coordenada da área de saúde,
da área de segurança, da área de educação, enfim, uma ação de governo coordenada com os estados, ou seja, com os entes subnacionais, você fica totalmente vulnerável à entrada desse invasor no território. Não é que os militares vão sair aí de escopeta, de metralhador em punho, matando o vírus. Não se trata disso. Mas se trata de fazer o que os países que conseguiram minorar ou achatar a curva fizeram. É isolar determinadas parcelas do território, onde a população está mais infectada, para que isso não se propague, para que a doença não se propague. Mas o isolamento é uma ação coordenada da saúde pública, da área de segurança, porque você tem que utilizar a segurança, da área econômica, que tem que dar dinheiro para as pessoas poderem se manter, auxílio emergencial, financiamento das pequenas e médias empresas. Não vamos esquecer, até o meio de julho, 700 mil empresas brasileiras, pequenas e médias, tinham quebrado. Então, uma área coordenada, uma ação de grande envergadura de governo. E os governos mais responsáveis, na Europa, mesmo na Argentina, que o Alberto Fernandes, não é porque o país é rico, mas os governantes mais responsáveis fazem essa coordenação. No Brasil, a gente tem uma falta de liderança para isso. O espantoso, só para finalizar, é que a oposição brasileira, os partidos de oposição, progressista e tal, começam a acordar para a questão da doença agora. Discutir a doença, encontrar saídas, é muito mais importante do que montar chapa para as eleições municipais, do que saber quem vai ser ou não candidato, ou de encontrar qualquer outro subterfúgio lateral para não entrar no combate, nessa convergência nacional, contra a questão central, que desespera o povo, que é a doença que gera desemprego, que gera fome e desespero. Professor, você acha que, de alguma forma, a depender desse posicionamento dos Estados Unidos, questões ideológicas podem dificultar o governo brasileiro a fazer com que a vacina russa seja utilizada aqui no Brasil? E já levando em consideração, não somos especialistas, mas que essa vacina realmente seja eficaz no combate à Covid-19, você vê que questões ideológicas podem dificultar, talvez, isso, essa vinda da vacina aqui para o Brasil? Olha, a vacina está dentro da disputa política, né? E do governo Bolsonaro, mesmo que a gente não espere nada, ele sempre tem a capacidade de surpreender. Ele já falou mal da vacina chinesa, já chamou o coronavírus de vírus chinês, como o Trump fez, ou seja, tentando politizar de uma maneira torta a origem da doença e o combate à doença. Esse vai ser o pior caminho. Eu acho que politizar a doença quer dizer o seguinte, é colocar todo o sistema político, ou seja, as decisões de governo. Decisão de governo é política, são decisões políticas por excelência. Nesse sentido, ela tem que ser politizada, ou seja, o governo tem que concentrar a sua ação real, efetiva, no combate à doença. Agora, politizar o vírus ou politizar a vacina é algo de uma irresponsabilidade muito grande. E eu volto a insistir, não é porque vai ser descoberto, vai ser inventada uma vacina que vai se poder relaxar nas medidas preventivas, né? Quer dizer, agora que eu sei que eu posso tomar a vacina e não ser contaminado, se existir a vacina de fato, eu posso sair, abrir comércio? Não. Toda vacina tem um percentual de eficácia e um percentual na qual ela não é eficaz. O risco vai continuar. Mas eu acho que ainda é muito cedo para se anunciar que a vacina, que nós já temos uma vacina. Até porque, se a gente for pegar vacinas aí de outro tipo, tifo, tétano, outras enfermidades, aí, febre amarela, são vacinas que ficaram meses e até anos em teste, porque você tem que tentar imunizar com a vacina uma parcela da população, um contingente, um número grande de pessoas. Essas pessoas têm que levar a sua vida social, tem que ver se elas não são contaminadas e por quanto tempo elas vão estar imunizadas. Tem vacinas que duram, vacina de febre amarela tem uma duração de 10 anos. Tem outras vacinas que você tem que tomar, poliomielite, lembro quando eu era criança, tem que tomar todo ano, durante os primeiros anos da sua infância. Então, esse movimento de teste é um movimento que se faz não em laboratório, mas é um teste social
muito difícil de ser feita e muito difícil de ser obtida assim de repente. É preciso ver se eu tomar a vacina hoje, daqui a 3 meses eu vou estar imunizado ou não. Por isso é que eu acho que a gente deve ter cautela ainda em ter essa tranquilidade de que chegou a vacina. Eu acho que eu sou um otimista, espero que nós estejamos a caminho. Mas, por enquanto, o isolamento social é a melhor maneira de impedir, até onde eu sei, a propagação do vírus. Claro, perfeito. Professor, eu queria falar com você também um pouquinho sobre Líbano e sobre um detalhe específico, que é a ida de Michel Temer para liderar essa missão que o Brasil vai enviar. A imprensa toda tem colocado que o Líbano é um país que está afundado em corrupção, há esquemas de corrupção ali no país, o próprio premier renunciou fazendo esse alerta desse esquema de corrupção que existe ali no país. E daí o Brasil manda Michel Temer, que é uma pessoa sendo investigada por corrupção aqui no país, que teve o passaporte retido e foi liberado agora pela justiça, parece, para ir. Mas, enfim, é a pessoa correta para o Brasil enviar para essa missão? Olha, essa questão, embora a questão do Líbano seja muito dramática, a saída do Michel Temer é quase uma piada, porque é o seguinte, além de tudo, além de estar envolvido, de estar acusado em corrupção, de não poder sair do país, ter que necessita de uma autorização especial, o Michel Temer é acusado de histórias rocambolescas, até agora mal explicadas, no Porto de Santos. E a explosão lá foi no porto em Beirute. Então, quer dizer, parece que é o homem que conhece o porto, não importa como. Então, parece uma piada pronta. Mas o caso do Líbano não é só o problema de corrupção que existe em todos os países. Não vamos achar que o país, porque é do Oriente Médio, porque é um país pobre e tal, a corrupção é maior. A corrupção existe onde existe dinheiro, logo existe nos países ricos. Agora, o problema é que o Líbano é um país de renda extremamente concentrada. É um país pequeno, tem pouco mais de 10 milhões de habitantes, e é um país, é o quinto país com renda mais concentrada do mundo. O primeiro é o Brasil, o segundo é o Catar, o terceiro é o Chile, o quarto é a Turquia e o quinto é o Líbano. Então o Líbano tem essa proximidade com o Brasil, que é uma imensa população na pobreza ou na miséria. É um país que foi atingido fortemente na crise de 2008, se recuperou ao longo dessa última década, crescendo muito pouco, a indústria é pequena, mas nesse último ano, agora, em 2019, o Produto Interno Bruto do Líbano recuou 1,9%, ou seja, o Líbano encolheu. Isso aumentou a pobreza. Esse primeiro-ministro, o Hussein Diab, que é o primeiro-ministro que renunciou, ele estava no poder fazia apenas 9 meses. A rebelião popular que está acontecendo nas ruas do Líbano tem a ver, claro, com a revolta, com a explosão. Ninguém sabia que um produto como nitrato de amônia, que dizem que é extremamente explosivo, inflamável, estava armazenado daquela forma, de uma forma como se viu na prática irresponsável e muito perigosa, e as autoridades não sabiam, não falaram, não tomaram providências. Existe uma revolta contra isso. Agora, existe uma tensão represada no Líbano, anos de baixo crescimento, de concentração de renda, de domínio das oligarquias, mas especialmente pelo empobrecimento da população. Então, é preciso ter claro, quer dizer, a explosão funcionou como, sem trocadilho, mas como um detonador de uma tensão social já existente. E essas tensões sociais que começam de repente, elas nunca são repentinas, elas fazem parte de um caldo de cultura prévio já existente. A gente não se esquece que os países do Oriente Médio viveram, na década passada, vários deles, explosões sociais, em especial o Egito, por conta do empobrecimento da população, concentração de renda, enfim, piora das condições materiais de vida. Isso ainda não acontece aqui no Brasil, porque nós temos um colchão social, o auxílio emergencial está funcionando para suprir as necessidades mínimas de uma parcela significativa da população. Mas tensão social uma hora explode. E aí, eu volto a dizer, acabo usando involuntariamente o trocadilho explode, mas é seríssimo o que aconteceu lá.
Agora, vamos ver uma outra comparação. Morreram no Líbano, eu acho que foram 5 mil feridos e 150 mortos, se não me engano, e essa comoção. Eu vi hoje um texto, alguém dizendo que esse é o número de mortos de 4 horas, de 3, 4 horas do Covid-19 no Brasil. Nós estamos tendo, elas não são espetaculares dessa maneira, ou seja, não tem essa onda de choque que uma explosão provoca, mas o número de mortes no Brasil supera 1 milhar por dia. Se você divide 1.000, dá 6, 7 vezes maior por dia do que foi a explosão de alguns dias atrás no Líbano. Nós estamos vivendo uma situação muito dramática do ponto de vista social e é preciso que o governo federal tenha responsabilidade. Essa história de não ter ministro da Saúde é, sim, uma associação ao genocídio, coisa que o Exército está fazendo. O ministro Gilmar Mendes falou muito bem. As Forças Armadas estão associadas ao genocídio. O maior responsável por essa situação, os grandes jornais no final de semana, Folha, Estadão, Globo, foram quase que uníssonos em falar. O responsável maior é Jair Bolsonaro, que faz esse tipo de política que você mostrou aí. Vai para o meio da rua e diz que o problema é voltar ao trabalho. Cadê trabalho? Onde tem trabalho? Pois é. Professor Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Professor, muito obrigada pela participação, é sempre um prazer te receber. Thalita, muito obrigado. Obrigado e um abraço a todos aí que assistem e prestigiam a TVT. Deixa eu falar só uma coisinha antes de encerrar. Eu fiquei dando risada aqui quando você falou sobre as histórias rocambolescas do Temer. Achei uma ótima expressão essa, rocambolescas. Fiquei rindo sozinho aqui comigo. É um bolo enrolado, é uma coisa... Não, e tem aquela história no Nordeste, em Pernambuco, o bolo de rolo, né? Que é mais enrolado, que é um rocambole mais